Olá meninas, sejam muito bem-vindas a essa Masterclass, aliás, a essa live Masterclass é quinta. Hoje eu vou ensinar para vocês como ter uma mini clínica de fisioterapia em casa para tratar artrose no joelho, sem precisar de medicamentos ou pelo menos reduzir o máximo possível a quantidade de medicamentos que você precisa tomar para tratar artrose, tá? São dicas muito simples. Você vai precisar investir menos de R$500 para montar a sua mini clínica de fisioterapia. É muito pouco com relação ao benefício que ela traz, principalmente a longo prazo. A maioria dos recursos que eu vou indicar para você não precisa nem de manutenção, ou seja, você vai ficar com o seu aparelhinho anos e anos e ele não vai quebrar. Não precisa ficar carregando com pilha, quase todos tem tomada para você ligar na energia sem precisar ficar se preocupando com isso. São maravilhosos, tá? E também a questão da segurança. Obviamente eu selecionei os recursos que são seguros de você, que não é fisioterapeuta, não é da área da saúde, poder aplicar em casa da forma correta, porque são simples de entender e de aplicar, ok? Então eu vou começar pelo que eu gosto mais para melhorar a rigidez, que é o infravermelho. Tem muita gente que não sabe, mas existe o aparelhinho de infravermelho que pode ser adquirido para uso doméstico, e o infravermelho ele atua aumentando a circulação sanguínea no local, então melhora a oxigenação das células, melhora a nutrição das células no local, reduz o processo inflamatório que acontece muito em quem tem artrose crônica, né? Então já ajuda nesse processo de regeneração das células e de redução do processo inflamatório. Consequentemente, ele age também promovendo o alívio da dor, tudo obviamente já comprovado cientificamente, tá? E ele também vai agir relaxando a musculatura e por isso ele vai ajudar na redução do espasmo, principalmente no espasmo muscular matinal que causa aquela rigidez, tá? E aí, quando você consegue reduzir essa rigidez, consegue reduzir a dor, obviamente você vai se movimentar com mais facilidade e o resto dos seus movimentos vão ficar bem mais livres. Você vai se sentir menos presa e mais à vontade para fazer o que quiser até subir escadas, tá? Então eu recomendo a luz infravermelha, né? Porque ela é segura, não é uma luz como a ultravioleta que pode causar câncer de pele, não é, ela é segura, tá? Não faz mal à pele, desde que você respeite o tempo de aplicação. Então eu tô recomendando aqui para vocês, mas vocês têm que anotar aí. O tempo máximo de aplicação para o joelho seguro é 10 minutos, tá? Não precisa aplicar mais do que isso. Por quê? Porque o joelho é uma área pequena, não é uma área grande como as costas, por exemplo, tá? Então 10 minutos é mais do que o suficiente, você pode aplicar com segurança. A distância que a luz deve ficar do joelho é em média 50 centímetros. Entre 50 e 70 centímetros é uma distância segura, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês um quebra-luz que parece com o infravermelho. Ele vem assim, ó, o aparelho. Ele tem a base dele, que não é exatamente assim, e tem onde você encaixar a lâmpada, exatamente como um quebra-luz. Só que a luz que vem nele, obviamente, é terapêutica, tá? É luz de infravermelho. E aí basta ligar na tomada, ligar o botãozinho lá de liga-desliga, posicionar exatamente em frente ao seu joelho e pronto. As coisas que você tem que ter cuidado. O posicionamento, porque a luz tem que estar direta ao seu joelho, ou seja, se o seu joelho está aqui, a luz tem que incidir aqui, ó, diretamente no seu joelho. E você não pode ficar mexendo o joelho, ele tem que ficar paradinho para a luz poder entrar, tá? A frequência vai penetrar aqui de uma maneira contínua. É assim que o infravermelho vai dar resultado, certo? Então você fica paradinha esperando o tempo da aplicação, tá? É o primeiro ponto, o posicionamento parada, pode ser deitada e pode ser sentada. O segundo ponto é que você não pode deixar passar o tempo, tá? Então o que é que você deve fazer?
Antes de ligar o infravermelho, você vai ligar o despertador. Isso mesmo, pega o celular, põe o despertador para ele tocar em 10 minutos. Por quê? Ai, Aline, não é possível que em 10 minutos eu me perca, não sei o quê. É possível sim. Você vai ficar parada, o joelho não pode estar movimentando, então você vai estar parada. Isso pode causar sono, pode causar distração, você pode começar a pensar numa coisa que não sabe nem de onde é que veio o pensamento. E você sabe que a gente é assim, né? O pensamento vem do nada. E aí você começa a viajar naquele pensamento e vai, e o tempo passa e você não vê. E aí é onde mora o problema. Se passar muito tempo, as células lá dentro do joelho podem começar a se lesionar por causa do infravermelho. E aí você pode pensar, nossa, mas isso não é arriscado? Mas acontece que o gelo, por exemplo, faz a mesma coisa. Todo mundo conhece a compressa de gelo, todo mundo usa compressa de gelo, muitas vezes até sem orientação, de qualquer jeito, porque acha que não tem problema nenhum. Mas o gelo, se você passar do tempo, ele causa queimadura na pele. A mesma queimadura que o fogo causa, o gelo também causa. Queimadura que dói e que é difícil de cicatrizar, tá? E com o infravermelho é a mesma coisa que o gelo. Se você passar do tempo, ao invés dele ser benéfico, ele vai acabar lesionando as células. Então, 10 minutos. Fechou 10 minutos, tá bom demais para o seu efeito, para o efeito que você quer, tá? De alívio de dor e de melhora da rigidez, porque a gente está falando aqui do tratamento específico para artrose no joelho, tá? Então, se você resolver que vai adquirir o seu aparelho infravermelho, inclusive eu vou falar até aqui o preço dele, que está em média 150 a 200 reais, tá? Um aparelho desse. E você pode adquirir em qualquer loja, tipo Casas Bahia, Extra, Magazine Luiza. Essas lojas vendem todos esses aparelhos que podem ser comprados de maneira doméstica, tá? Para utilizar em casa. E aí, quando você for fazer essa utilização, tem que observar a questão do tempo e a questão do posicionamento, tá? As duas normas de segurança, digamos assim, para aplicação. Além disso, a distância do joelho, tá? 50 centímetros a 70 centímetros. Aline, mas e tem contraindicação? Como absolutamente tudo na fisioterapia, todos os aparelhos, ele tem contraindicações sim também, tá? Ele não pode ser utilizado em gestantes, pessoas acima de 60 anos não podem usar em grandes regiões como nas costas, porque pode causar queda de pressão, tontura, dor de cabeça, desidratação. Então, só aplique em pequenas regiões se você tem mais de 60 anos, como no cotovelo, no punho, no joelho. Mas eu vou enfatizar de novo, eu estou orientando você aqui para utilizar no tratamento da artrose no joelho. Então, não vá se aventurar em outras utilizações, tá? Porque eu estou dizendo como é bonitinho para você usar o posicionamento, a distância e tal. E se você tentar fazer em outra região, pode ser que você acabe fazendo errado, tá? Então, se você decidir que ele vai fazer parte da sua mini clínica, use só para artrose no joelho, tá bom? Que é mais seguro. E aí vamos continuar com a lista das contraindicações, tá? Grandes regiões, como as costas, não evite, tá? Se você tem mais de 60 anos. Gestante também não. Quem tem problema de CA, de câncer. Quem está com febre ou infecção, tá? Quem tem lesão na pele, no joelho, por exemplo, tem uma feridinha, ou tem uma cicatriz que está mal cicatrizada, ou qualquer problema desse tipo, certo? Eczema, não pode. Mas, se o seu joelho está íntegro, com a pele toda bonitinha, não tem nenhum problema de doença associada, aí não vai ter problema nenhum, tá? Pode utilizar com toda a segurança do mundo, somente a questão do tempo não pode ser negligenciado, ok? E com relação ainda ao infravermelho, para a gente finalizar, tem uma questão a mais, certo? Tem gente que diz que ele melhora também o metabolismo do colágeno. E o colágeno é muito bom para a cartilagem, não é mesmo? Então, ele também pode ser, tem estudos. E aí, pode ser que ele ajude no tratamento da artrose nesse sentido também, certo? Só que, para o objetivo que eu estou falando aqui,
vamos focar no objetivo do alívio da dor e no objetivo da diminuição da rigidez da musculatura, tá bom? Então é isso. Esse é o compilado de tudo que você tem que saber sobre o infravermelho. Ele não é um recurso muito caro e você não precisa se preocupar dele ser um aparelho que precisa de muita manutenção, tá? Pode utilizar ele anos e anos e anos e anos a fio, por isso que eu acho que é um bom investimento. Já existe o infravermelho que vem no ultrassom, só que assim, o ultrassom ele não é tão fácil de aplicar quanto o infravermelho, que é só você posicionar lá e acabou, tá? Você tem que ficar, no ultrassom você tem que ficar fazendo movimentos no mesmo sentido, movimentos pequenos, aí tem que saber o tempo de ficar numa mesma região, o tempo de mudar. Ele é mais complicado de utilizar e a corrente dele a frequência dele é mais profunda. Então, eu não indico o ultrassom para quem é leigo, tá? Existe o aparelho sim no mercado, mas eu não indico. Eu prefiro, por questão de segurança, a luzinha mesmo do infravermelho, tá? Aí vamos continuar. O próximo que você pode ter em casa é um massageador que quase todo mundo conhece, só que as pessoas usam mais só para relaxamento. Só que a melhor função do massageador não é relaxamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês, como esse aqui, certo? Tem muitos que vêm só com essa bordinha aqui, que ela não vai ser útil para muita coisa, né? Vai causar um relaxamentozinho lá paliativo e tchau. Mas essa bordinha aqui com essa pontinha sim vai causar um efeito mais a longo prazo, que vai ser a soltura das miogeloses, principalmente das costas, que é onde a gente acumula toda a nossa tensão. Quem sofre de dor crônica tem muito miogelose, as costas são duras aqui, tá? É muito, muito comum. Minhas alunas tinham muito. E aí, quando você coloca essa pontinha aqui na miogelose e comprime, aperta aqui para baixo, você já sente como se fosse um choquinho. Sente uma sensação de pressão diferente. E aí, é nesse ponto que você deve aplicar o massageador. Aí você vai ligar, vai apertar esse pontinho e vai fazer movimentos circulares pequenos. Círculo ao mesmo tempo que aperta, entendeu? Circulando e apertando, para soltar esse ponto de tensão. Aline, mas por que é importante soltar esse ponto de tensão se na maioria do tempo eu nem sinto que ele existe? Os pontos de tensão, eles são nós na musculatura, literalmente nó, porque a musculatura fica muito apertadinha, forma um nó e dentro desse nó o sangue ele não consegue circular bem. Ele vai circulando bem apertadinho. É como se ele estivesse passando num caminho muito estreito. E aí ele já vai andar com menos velocidade e com menos volume. E aí isso vai reduzir a oxigenação das células no local e vai reduzir a nutrição das células no local. E isso é muito ruim para qualquer grupo muscular. Por isso, é muito bom você de vez em quando procurar sua miogelosezinha lá e se encontrar, tentar soltar com um massageadorzinho desse maravilhoso. Para você procurar, você pode colocar ele aqui e empurrar contra as costas e ir descendo. Quando você sentir que chegou numa zona que você fez essa empurradinha aqui para frente, que ele dá aquele choquinho, como eu falei, ou causa uma sensação diferente, é lá que você tem que aplicar, certo? O ideal mesmo é que alguém aplique para você, tá? Para você poder deitar de barriguinha para baixo, coloca um travesseiro na barriga para encaixar a lombar, que é a forma correta de deitar para baixo, tá? Tem que encaixar a nossa linda lombazinha e de preferência também coloca um travesseiro lá no tornozelo para o joelho ficar um pouquinho flexionado, tá? Não ficar estendido demais. Essa é a posição ideal. E aí alguém chegar e aplicar em você. Aí você pede para a pessoa deslizar o aparelho nas suas costas, desliza e empurrando sempre para baixo. Achou o nó? Pega o nó, empurra bem e faz movimentos circulares ao mesmo tempo que empurra, com ele ligado, né, em vibração, para ajudar. Aí você pode ficar mantendo esse posicionamento e esse movimento circular por 3 a 5 minutos, tá? Não precisa soltar tudo de uma vez só na mesma aplicação. Você pode ficar fazendo isso
todos os dias em algum momento do dia, até sentir que o nó soltou. Aí pode ficar 1 mês, 2 meses sem aplicar, depois vai, procura lá de novo e fica fazendo isso regularmente para tentar evitar ao máximo esses nós, tá? O outro problema da miogelose, que já é um pouquinho mais profundo. Tem gente que tem dormência nos dedos até, sente como se fosse uma fadiga no braço, e isso pode ser causado sim por miogelose, tá? Principalmente as que estão localizadas perto da coluna dorsal e perto da cervical, tá? Cervical inferior. Esses nozinhos, eles comprimem as terminações nervosas, e essa compressão faz a gente sentir essa fadiga ou sensação de formigamento nos dedos. Às vezes a pessoa vai segurar um copo e tem dificuldade de segurar esse copo, tudo por causa de uma miogelose aqui. E quando solta, a pessoa já sente todos os sintomas aliviarem. E como eu já falei, quem sofre de dor crônica tem uma tendência já maior de criar esses nós. Por isso é bom você soltar, para evitar que ele chegue ao ponto de ficar causando essas sensações nos braços e nas mãos, e também evitar de chegar ao ponto dele ficar doído, que aí ele já se torna o que a gente chama de trigger point. O trigger point nada mais é do que a evolução da miogelose, ou seja, o ponto existe, mas não está mais em dolor. Ele fica dolorido o tempo inteiro. De manhã, tarde, noite e madrugada, aquela dor constante, tá? Então, o ideal é que você tente ficar soltando suas miogeloses para ela não virar um trigger point e para você otimizar, melhorar a oxigenação e a nutrição dos músculos no local. Show de bola, entenderam? Qualquer dúvida, meninas, eu tô vendo aqui a live do Insta tá caindo o tempo inteiro. Dá um tempinho aqui procurando a internet, tá ruim a conexão. Voltou. Então, meninas, o próximo, além do massageador e do infravermelho, eu vou indicar o elástico. Ó, o elástico, ele é conhecido por todo mundo, mas nem todo mundo sabe como escolher. A maioria das pessoas não sabe escolher. Então, o ideal é que você escolha um elástico intermediário. Nem o leve demais, porque ele não vai servir para um monte de exercícios, e nem o pesado demais, pelo mesmo motivo. Ele não vai servir para um monte de exercício. Você vai tentar puxar ele e não consegue de tão rígido que ele é. Então, eu recomendo que você adquira o elástico intermediário, porque ele vai servir para ajudar nos seus alongamentos, em vários alongamentos. Vai servir para fortalecer braço, perna, costas, abdômen, tudo. Então, é um recurso completo e infinito de exercícios. Se você assistir vídeos de como fazer exercícios com elástico, você vai ficar impressionada na quantidade de exercícios que tem, infinito, não para. Mais de 500 exercícios só dos básicos, só dentro do método Pilates. Fora as variações, os mais difíceis, os que a gente cria do nada, então é muita coisa que dá para fazer com elástico, tá? E dentro do meu curso, que é exatamente sobre exercício para artrose no joelho, eu utilizo muito ele para fazer uma rotina de exercícios bem dinâmica, para quem gosta de se exercitar, né? Além dos exercícios da terapia, fazer exercícios simplesmente para fortalecer o corpo, manter um bom condicionamento físico. Então, o elástico é maravilhoso. E se você quiser adquirir, eu recomendo o intermediário, tá? O valor dele, em média, é R$50, tá? Pode ser um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, dependendo da sua cidade, de onde você vai comprar, tá? Obviamente, pode ser adquirido, né, pela internet, você não precisa ir numa loja física, mas se quiser, você encontra em loja de material esportivo, tá? O preço do massageador, que eu não falei, pode girar em torno de R$30 a R$50 e pode chegar até R$100. Então, ele é bem variável, mas você consegue encontrar massageadores já em ótimos preços, tá? Tá ficando bem popular. Aí vamos passar para o próximo item da sua mini clínica, que são as compressas.
As compressas todo mundo sabe, né, já onde adquirir em farmácia, como fazer e tal. Só que o que eu vou orientar você aqui é como usar a compressa corretamente. Mais uma vez, a maioria das pessoas não sabe. Então, se você vai utilizar a compressa para alívio da dor, os 2 primeiros dias, se você quiser usar para alívio da dor, começou a sua dor, você está em crise, tá? No primeiro dia e no segundo dia da crise, você vai utilizar a compressa de gelo. Essa é a indicação para alívio da dor da compressa de gelo, os 2 primeiros dias, tá? Chegou no terceiro dia, você ainda tá com dor, aí você já vai mudar para compressa morna, certo? É um respeito à fisiologia, digamos assim, do funcionamento das células, esse processo, tá? Os 2 primeiros dias gelo, a partir do terceiro dia compressa morna. Então já anota aí, se for utilizar compressa para alívio da dor, gelo nos 2 primeiros dias, morna a partir do terceiro, beleza? A próxima utilização é para a rigidez. Para rigidez, só a compressa morna, tá? Porque ela vai aumentar a circulação sanguínea, relaxando a musculatura já desde o começo. Então, sempre que você for utilizar a compressa para rigidez, sempre a morna. O tempo de aplicação é 20 minutos, tá? Tanto para dor quanto para o alívio da rigidez, certo? 20 minutos, não precisa mais do que isso. E se você for usar para reduzir edema, aí não tem para onde, a compressa de gelo, certo? Se o edema ainda não está com cacifo positivo, que é quando a gente empurra aqui o edema com o dedo e quando tira o dedo a marquinha continua lá. Isso significa que ele está com cacifo positivo e vai ser mais difícil de ser drenado, tá? Mas se o edema tá ainda na fase aguda, né, tá molinho, você vai colocar a perninha para cima, vai colocar a compressa de gelo e vai apertar a compressa de gelo contra o edema, porque essa pressão que você vai fazer na compressa vai empurrar o líquido para baixo, beleza? E a perna tem que estar para cima para o edema poder descer. Aí, você não vai aplicar essa compressa, se quiser reduzir o edema, de qualquer jeito. Você vai deitar, vai fazer uma leve evacuação dos gânglios, porque você vai jogar o líquido lá para a inguinal. Então, você vai pegar seus dedinhos aqui, vai colocar encaixadinho na inguinal e vai fazer movimentos circulares 15 vezes, ou então apertar 3 vezes e relaxar. 3 vezes e relaxar 15 vezes, tá? Nem forte demais e nem leve demais. Uma pressão moderada para poder fazer um efeito adequado, tá? E aí depois que você fez essa evacuação, aí você vai colocar as suas perninhas para cima, 45 graus, tá? Lembrando que 45 é a metade de 90 graus, certo? E aí, perninha para cima, coloca a compressa, aperta a compressa contra o joelho e espera 15 minutos com a perninha para cima, certo? Terminou os 15 minutos, se você quiser manter o gelo para alívio da dor, você vai descer as pernas e vai ficar mais 5 minutos, tá? Porque se a compressa está sendo usada para alívio da dor, ela tem que ser usada por 20 minutos. Mas, para reduzir o edema, são 15 minutos. Aline, eu não posso passar 20 por quê? Não pode passar 20 minutos. Perninha para cima, 45 graus, no máximo 15 minutos, porque depois o coração vai começar a ter dificuldade de bombear o sangue lá para a pontinha dos dedos no pé, tá? E essa dificuldade vai causar uma sobrecarga no coração, e ninguém quer isso, né? Causar essa sobrecarga, essa dificuldade de bombeamento do sangue. E aí você pode começar até a sentir o pé formigando, tá? Quando a gente fica muito tempo com o pé para cima, ele começa a formigar, já é isso, certo? E aí você desce quando fizer 15 minutos e termina mais 5 com a perninha para baixo para não forçar o batimento cardíaco, tá? E o outro problema de botar a perninha para cima é quem tem problema de circulação e quem tem problema de cardiopatia séria, grave. Aí, nesse caso, você tem que falar ou com o seu angiologista ou com o seu cardiologista para saber se você pode
fazer esse posicionamento que a gente chama de posturoterapia, tá? De colocar a perninha para cima. Então, confirme com seu médico se para você não tem nenhum problema, tá? E o outro ponto aqui é que se você colocar a perninha para cima, mesmo sem ter nada, e a partir do segundo minuto você já está sentindo a perna formigando, já está sentindo um desconforto, você vai descer a perna e vai procurar um médico para saber por que isso aconteceu. Porque os primeiros minutos, se você tiver numa situação tranquila, normal, você vai sentir bem-estar, alívio e relaxamento. Se você já começou a sentir formigamento, como se a circulação tivesse com dificuldade, provavelmente tem algum problema aí. Pode ser só varizes, mas também pode ser o início de uma trombose venosa profunda, alguma coisa que precisa de cuidado. E eu recomendo que você procure um médico se isso acontecer, tá bom? Questões de precaução, ok? E aí, terminando a questão das compressas, né? Acho que eu já esclareci as dúvidas de vocês. Vamos passar para o mais importante de todos, que eu amo e adoro, que é a eletroterapia. A eletroterapia agora pode ser aplicada em casa, que é uma maravilha. Antes de continuar, eu vou dizer a você que o objetivo dessa live não é ensinar você a substituir um tratamento de fisioterapia numa clínica. É ensinar você a acelerar o processo da reabilitação se você estiver numa clínica, num momento de tratamento, ou ajudar você num problema que seja mais tranquilo, como o caso de uma pancada, por exemplo, ou a sua dor crônica, né, no joelho, que ninguém vai viver a vida inteira dentro de uma clínica de fisioterapia. Então, nesses espaços que você não está fazendo tratamento, você pode se ajudar em casa, sim. Não só pode, como deve. Eu já falei várias vezes que o autocuidado em casa tem que fazer parte do tratamento da artrose no joelho, tá? Por isso que eu estou ensinando tudo isso a vocês. Mas nunca pensem em substituir o tratamento que o médico recomendou numa clínica para fazer tudo em casa, tá? Porque não tem como. A clínica vai ter mais recursos, vai ter o próprio fisioterapeuta, né, mobilizando você no que for preciso, não tem como comparar. Mas vai ajudar muito? Com certeza, muito, muito, muito mesmo. Você vai deixar de sentir muito a dor, tanto com relação à intensidade quanto com relação à frequência. Então, você vai sentir a dor mais leve aplicando esses recursos, ou vai deixar de sentir, e aí elas vão aparecer com menos frequência, tá? É só você se cuidar e fazer tudo o que eu estou orientando, além, obviamente, de associar os exercícios físicos de fortalecimento do joelho. Então, deixa eu mostrar agora para vocês o aparelhinho mágico e maravilhoso da eletroterapia, que você pode utilizar para analgesia, para alívio da dor, para ganhar força muscular e para drenagem linfática, tá? Na drenagem você vai conseguir reduzir tanto o edema do joelho, quanto vai conseguir reduzir circunferência da barriga, tá? A barriguinha vai dar uma secadinha, porque ele drena o líquido que estava preso na barriga lá para os gânglios, tá? Eu não vou explicar tudo sobre isso, porque eu já fiz uma live só sobre eletroterapia, explicando como usar o aparelho. Então, se você tem alguma dúvida, quer saber mais, é só procurar lá na lista de vídeos que eu postei, que tem uma live só de eletroterapia. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o aparelhinho, ó. Para quem não viu a primeira live, as funções dele, tá? Ele tem 3 funções de analgesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 funções, tá? Ele tem 3 funções de analgesia, tem uma função de fortalecimento muscular, tem uma função que vai unir tudo, as 3 correntes que ele tem, a russa, o tens e o fez. Ou seja, na mesma corrente você vai conseguir fortalecimento, vai conseguir alívio da dor e vai conseguir drenar o líquido da linfa, tá? Na mesma corrente. Mas eu não recomendo muito ela não, eu gosto de fazer as coisas separadas, tá? A outra corrente é para imunoterapia, que não vem ao caso aqui, que é para doenças de pessoas que estão com câncer, por exemplo, para estimular a produção de linfonodos no corpo, de leucócitos no corpo, tá? E a última função, que é muito importante, vou ligar de novo aqui, que é o weight reduction, a penúltima, que é para redução de peso. E aí você aplica ela na barriga,
os eletrodos na barriga com essa função, e aí o aparelho vai empurrar o líquido que está preso na barriga lá para os gânglios, e você vai sentir na mesma aplicação já alguma redução, tá? Se você aplicar 3 vezes dentro de uma semana, a tendência é que você perca em média 3 quilos, tá? Na primeira semana. É uma média, tá? Tem gente que perde menos, tem gente que perde até mais, porque tem muito sobrepeso, mas é uma média e é um resultado rápido. Então, nas 2 primeiras semanas, você fica maravilhada como sua barriga fez secou rápido. Depois vai haver um platô, que o líquido vai ter sido todo drenado praticamente, e aí você vai ficar mais com as gordurinhas, né? Vão sobrar as gordurinhas na barriga, e aí você sabe que a gordurinha é só atividade física associada à dieta. E hoje em dia tem a lipocavitação também, que é um tratamento com ultrassom que queima as células de gordura do corpo, mas eu sou muito pé atrás com ela, você tem que fazer com muito cuidado, porque a lipocavitação ela libera células de gordura na linfa, e células de gordura presas nos vasos sanguíneos é o que causa AVC, trombose, infarto do miocárdio, trombose venosa profunda, embolia pulmonar, tudo isso é causado por bolinhas que entopem os vasos, né? Então, eu sou um pouco desconfiada, tenho medo. Por quê? Porque se a pessoa deixar... Passar aqui o helicóptero. Se a pessoa deixar de seguir qualquer recomendação que o profissional passou com relação a esse tratamento, ela pode se complicar, tá? Então, é um recurso que eu fico com os 2 pés atrás, tá? Mas só para você saber que ele existe. E aí, depois da eletroterapia, que você viu que pode ter em casa, um recurso que vai aliviar a sua dor, fortalecer o seu joelho, mesmo quando você estiver sem conseguir mexer a perna, é só usar o aparelhinho lá na perna e ela vai ficar fortalecida. E ainda, além de tudo, conseguir drenagem linfática dentro de casa, você já tem praticamente tudo que uma clínica de fisioterapia tem, né? Com relação aos aparelhos. Mas, além disso tudo, você ainda pode complementar com acompanhamento. Que acompanhamento é esse, Aline? Se você souber o quanto de gordura você está perdendo com a sua atividade física, por exemplo, se você souber o quanto de massa muscular você está conseguindo com os seus exercícios de fortalecimento, você vai se sentir muito mais animada e disposta para continuar. Você vai querer ver mais resultado e mais resultado. Eu sei disso porque minhas alunas todas eram assim. Eu comecei a utilizar o recurso que eu vou mostrar para vocês agora e elas ficaram 10 vezes mais empolgadas com o ir para o Pilates para fazer os exercícios, porque elas queriam ver o resultado. Através de uma balança parecida com essa aqui, tá? Não é essa, mas é parecida para vocês terem uma ideia. Essa é uma balança simples, mas existe uma balança que calcula a massa magra, calcula o percentual de gordura e até a sua massa óssea, tá? E também o seu percentual de água no corpo, calcula tudo. E é incrível como ela é realmente leal aos resultados, porque eu colocava minhas alunas antes de começar um treinamento, fazia as anotações, um mês depois eu fazia as anotações de novo e os resultados batiam com o que eu estava esperando. Mas para elas era maravilhoso ver o resultado em número ali, quantificado numa balança. Então, se você quer adicionalmente acompanhar os seus resultados, ver o quanto de gordura você tem no seu corpo agora, né, a mais, e o quanto você está perdendo depois de iniciar o seu programa de exercícios, eu recomendo, porque realmente é um gatilho mental para você se sentir mais disposta a continuar os seus exercícios. E depois que passa essa fase de você se empolgar com os resultados, é importante você controlar como você está. Então, se você está com um percentual de gordura X e daqui a 2 meses você vai ver de novo e ganhou 1 quilo, você já vai se preocupar em pegar aquele quilinho e tirar ele dali. Tentar manter o seu sobrepeso ideal, porque como eu já disse aqui 1 milhão de vezes, a redução do sobrepeso é o segundo pilar mais importante do tratamento da artrose no joelho, tá? Isso é um consenso no mundo da medicina e também entre os fisioterapeutas,
que realmente a redução do sobrepeso tem que fazer parte do tratamento e é fundamental. E aí, para quem está num programa de redução de sobrepeso, é maravilhoso você poder acompanhar em casa os seus resultados, o quanto de gordura você está perdendo a cada mês, tá? Não recomendo você ficar noiada de ficar se pesando todo dia. Tem gente que todo dia quer saber e fica no desespero. Não, mas uma vez por mês você vai, sobe na balança, anota o quanto está no final daquele mês, fica feliz com o resultado, de preferência. Já é um grande estímulo e um ótimo aliado ao controle dos seus resultados, tá? Então, a balancinha de bioimpedância. Essa balança, ela vai ser um pouquinho mais cara do que os outros recursos, tá? Então, a sua mini clínica de fisioterapia, tudo que eu mostrei aqui, você vai gastar, assim, menos de R$500 para adquirir tudo isso que eu falei. Mas a balança, ela já é um pouquinho mais cara, já é um investimento extra, porque ela não vai fazer parte do seu tratamento em si. Ela não é um recurso de analgesia, né, nem de nada com relação ao seu tratamento. Então, esse aqui é um recurso adicional que você inclui na sua lista, se quiser. A balança, ela é em média R$250, só a balancinha, tá? Eu não sei nem se esse valor está incluso o frete ou não, porque a minha eu já adquiri há muitos anos, nunca mais comprei outra, então tô meio por fora do valor da balança. Eu dei uma olhada agora rápida no Google, né, pesquisei os valores, mas não vi a questão do frete, então eu não sei se ela acaba saindo até por mais de R$300. E aí vai de cada uma, né, se quer fazer esse controle ou não. De qualquer forma, é bom você saber, se um dia você se interessar por isso, é só você buscar, né, não vai deixar de ter esse benefício, esse recurso, só porque não sabe que existe. Tá bom, meninas? E a internet hoje está muito ruim. Então, tô ficando por aqui. Até a próxima live. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, tá? Pelos comentários ou no direct, se você estiver me vendo no Instagram. Um beijo.